Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dona Cash. Como eu gosto de falar, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está assistindo isso. E quero agradecer sempre por compartilhar, por curtir, por mandar para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô. Feliz mesmo de estar sempre nessa bancada trazendo conteúdo sobre bebê, fase adulta, terceira idade, de uma forma descomplicada e sem muito termo técnico. E hoje aqui, do meu lado, esse aqui é grande parceiro meu, Mauro, Dr. Mauro, dono de diversas instituições de longa permanência para idosos. Mauro, obrigado pela sua presença, meu amigo. Obrigado pelo convite, legal. Mauro, então, primeiro de tudo, quero que você se apresente para o pessoal entender a sua trajetória, de como foi, como você chegou até aqui, sobre as suas casas, enfim, para você falar para o público. A minha formação de base, eu sou médico, minha formação de base eu sou cirurgião geral. E a minha mãe, né, na minha época de faculdade, ela trabalhava numa ILPI como gerente, né? E foi aí onde ela conseguia pagar a minha faculdade. Em 2004, mais ou menos, ela tinha um sócio, e aí houve uma briga, né, societária, e aí entrou na discussão, quem sai e quem entra, quem fica e quem sai. E aí minha mãe preocupada, minha irmã é advogada, quem vai ficar, meu filho ou minha filha? Eu não queria, sou cirurgião, era residente, eu quero operar, eu quero salvar vidas. Isso não é para mim. E acabou que a minha irmã, advogada, não quis, e eu falei para minha mãe, eu vou te dar, eu empresto para você a minha parte médica, meu CRM, eu te dou um suporte, mas eu não quero isso para mim. Acabou que convivendo com os idosos, tendo a minha esposa, amava a avó dela, ela tinha uma paixão pela avó dela, uma coisa louca. E aí ela entrou nessa empreitada comigo e a gente realmente começou a gostar da parte empreendedora / poder fazer melhor pelo idoso. E aí a gente começou essa jornada em 2004. Cara, bastante tempo, hein? Já tem 21 anos. Bastante tempo. Bastante tempo mesmo. E engraçado você falar isso de 2004, eu lembro quando comecei em 2017. 2016, na realidade, eu comecei a pesquisar, montar plano de negócio, etc. Aí eu fui procurar os sites, né, do que tinha na época. Cara, eu lembro muito vendo as suas casas. As minhas casas. As suas casas na internet, olhando, entendendo. E nessa época, tu era o maior do Rio. Eu tinha 5 casas, com uma média de 250 leitos. Mas aí eu percebi que, porque eu tinha 3 casas em Botafogo, uma casa no Rio Comprido e uma casa em Jacarepaguá. E eu percebi que eu não conseguia dar essa atenção que eu gostaria de dar presencialmente em vários cantos do Rio de Janeiro. Então eu optei por vender 2 casas e ficar com as casas de Copacabana, de Botafogo. E acabou que eu montei recentemente uma em Copacabana. Então no final eu acabei ficando com os mesmos leitos que eu tinha em 2017, mas tudo muito concentrado. Então eu saio de casa, faço um tour na parte da manhã, resolvo a minha vida ali, dando atenção para os idosos, vendo se está todo mundo bem, se está todo mundo acolhido, banho tomado, alimentado. E aí começa o dia que é matar um leão a cada dia, né? Exatamente. Um leão não, né? 20 logo, né? 20 leões por dia. Por dia fácil, né? E sente diferença em relação ao público, né? Falando de público, agora você falou de idosos, né? De localização, sente diferença do público de Jacarepaguá, público Rio Comprido, para o público Zona Sul, Botafogo, Copacabana? A necessidade é a mesma, né? Cuidados. São idosos que perderam a sua posição dentro de casa e que a família fica com a parte ruim, que é dar comida, que é trocar fralda quando tem necessidade, que é dar banho, que é controlar o idoso mais andarilho, que já tem uma certa demência. Então a necessidade é a mesma, né? Arrumar uma creche para o idoso. A gente chama de LPI, mas é uma verdadeira creche, né? A gente dá todos os cuidados. O que eu acho muito interessante nesse ramo é que, diferente da creche que a gente coloca lá no nosso filho, e o nosso filho aprende a andar, aprende a falar, aprende a se limpar, aprende a comer, e chega em casa e cada dia é uma novidade. O idoso não. O idoso, depois que ele começa aquela fase que ele dá trabalho em casa, cada ano é pior. Ele para de falar, ele para de andar, ele para de ir no banheiro. Então, é uma inversão muito grande. Então, o nosso negócio é um business, não deixa de ser um negócio, né? Duro, né? Tem muito emocional envolvido, mas, assim, é uma necessidade. Sim. Então, eu me desviei um pouco da tua pergunta, mas
o público é o mesmo. A diferença é que Jacarepaguá tem um ticket diferente da Zona Sul. A Zona Sul tem uma maioria, mais pacientes que tem plano de saúde para uma urgência. Jacarepaguá tem menos poder aquisitivo, né? Tem menos pessoas que têm acesso ao plano de saúde, mas a procura é a mesma, né? Só vem aumentando, né? O Brasil está envelhecendo muito rápido, né? Sim, bastante, né, na realidade, né? Pois Bastante. Vem envelhecendo rápido e a abertura de novas instituições também tá surreal, né? Toda hora tem uma casa de repouso, né? Uma instituição de longa permanência. Até falando para quem quiser entender, né? Diferenças, né? A gente falava de uma forma muito pejorativa, era asilo, né? E aí isso se transformou em casa de repouso para idosos e hoje a gente fala sobre LPI, né? Instituição de longa permanência para idosos, que esse realmente é o termo técnico e o termo correto hoje utilizado pelo mercado, né? E cara, isso vem crescendo muito, né? Assim, todo dia, não vou falar todo dia, né? Mas toda semana tem a abertura de nova casa. Vídeo quando você fala de uma diferença de 400 casas em 2017 e 800 casas, se eu não me engano, já em 2024, se eu não me engano, já não sei como é que tá 2025. É surpreendente mesmo o crescimento, tá? Lidar com o responsável daquele idoso no dia a dia, como é que vem sendo, vem melhorando, não vem melhorando, ou você vê o mercado desde 2004, né? 2004? Desde 2004 até hoje a mesma coisa. A gente tem que contar uma historinha em cima do que você falou agora. Uhum. Ainda tem a casa de recolhimento, né? Então tem um cenário triste da geriatria que foi a Santa Genoveva. Não sei se você lembra disso. Mais ou menos. Era uma casa de repouso que foi isso baseado em literatura, né? Também não presenciei. Sim. E que houve um massacre ali da mídia, das fiscalizações, e encerraram aquela casa por maus tratos. Então houve uma debandagem, as pessoas não queriam mais saber de casa de repouso e começaram a tentar tratar em casa o idoso. Mas o idoso, quando ele demencia, é difícil, porque ele já não sabe mais o que ele está fazendo. Ele esquece a panela de pressão, ele queima o feijão, ele bota fogo na casa, ele sai e se perde, ele evacua no sofá. Então, assim, foi se criando uma nova necessidade e novas casas. E aí vieram os modelos, que é 2004, que era a casa do vovô. Olha que interessante, né? O passado está começando a voltar para o presente. Era a casa do vovô, era uma casa que você chegava, você tinha lá uma lei lá de uma portaria 810, se não me falha a memória, e que falava pouquinhas coisas, e que o idoso chegava lá, a família ia lá, almoçava, porque acabava o compromisso, a necessidade de tratar do idoso. Então eles passavam aí na casa para ter o prazer, para ajudar a dar comida pro papai, para andar com ele, para sair para almoçar com ele, passou a ser prazeroso. Então a família passou a entender que casas de repouso não eram nada, não era nenhum bicho de sete cabeças, né? E aí começou a vencer. E aí, como você falou, então criaram-se várias casas, fizeram-se casas até bonitas, de luxo, que não se sustentam aqui no Brasil. Pelo menos por enquanto. É que eu falo também. Não se sustentam, são lindas, mas o gestor normalmente não é um médico, o gestor não tem essa experiência. Então ele entra por quê? O Brasil está envelhecendo. Qual é o novo negócio qual é o novo negócio? Casa de repouso. E esse pessoal da antiga, e você se enquadra nesse pessoal da antiga, vai fazer na casa do vovô, que é a casa do vovô. E aí a gente vai debater isso, que aí começam as fiscalizações e começam as mudanças de mentalidade, se é assistencial, se é saúde, a gente daqui a pouco vai esclarecer sobre isso, né? Mas assim, não mudou nada. O que mudou foi, as pessoas enxergaram que podiam montar casas de repouso, né? E começaram a competir com quem já tinha esse nosso ramo, né? Exato. Na realidade, quando você falou de essa problemática do tratar em casa, né? Do cuidar em casa, quando a gente fala da dona médica, a gente realmente bota todos os processos bem pontuados dentro da residência, né? A gente não pode ficar falando muito também, a gente fala de home care, porém a gente tem que falar também de prestação de serviço dentro da residência, tá? Para não se confundir, né? Mas a gente acaba englobando isso. Então, na hora que a gente tem uma demanda, tá?
específica para um atendimento de um idoso dentro da sua residência, a gente monta todo um plano individualizado para aquele idoso, em que a gente vai colocar, existe necessidade de um cuidador, existe necessidade de um técnico de enfermagem para administração de medicamento, vai uma enfermeira até o local, enfim, isso tudo é um cenário que também a gente consegue enxergar dentro de uma LPI, né? Dentro de uma casa de repouso, e que você tem uma equipe multi ali dentro, fazendo atendimento, né? Hoje, instituição de longa permanência, tem quantos prestadores de serviços ali dentro? Como é que funciona para poder explicar para o pessoal? Então, você tocou num assunto muito interessante. Manter o idoso em casa, com esse suporte de técnica, de enfermeira, é o melhor dos cenários. Se o familiar puder Sim. manter ele dentro do seu seio familiar, é melhor para ele, emocionalmente, mesmo que ele já tenha uma demência, é melhor para ele. Então a ideia de cuidados em casa é um excelente negócio, né? Sim. É uma excelente solução. O que vai diferenciar eu tenho espaço para isso, eu tenho um quarto para isso, porque acontece muito isso. Eu tenho uma casa com 3 quartos, 2 filhos, e aí? Perde-se a Eu privacidade. perco a privacidade, são pessoas frequentando a casa, mas quando se tem esse espaço, eu acho que cuidados em casa, assistência em casa, técnica de enfermagem, cuidadora, enfermeira, fisioterapeuta, é um excelente cenário. Para quem puder manter esse padrão dentro de casa, é um excelente cenário. Não, isso é verdade. E você tocando também, não somente nisso, né, nessa parte, porque realmente você precisa ter um espaço para esse tipo de atendimento. Não adianta a gente pedir um prestador de serviço para fazer um atendimento num local muito pequeno, né, muito fechado, fica realmente bem complicado. Mas também você tocando no assunto de ILPIs hoje que estão prestando serviço, óbvio, com muita excelência, trazendo chefe de cozinha, etc. Não posso falar o nome da ILPI, mas tem uma na Barra da Tijuca, tá? Em que é de um pessoal aí da Europa aí. Enfim, cara, o cara trazer um ticket de, sei lá, começou, se não me engano, com 50 mil, 40 mil. Isso eu não tô errado porque eu faço pesquisa oculta. Cara, não tem. Assim, isso assim, fala pra mim que hoje é 50 mil. Não é 50 mil, uma mensalidade para institucionalizar o idoso. Cara, a estrutura é maravilhosa, é linda, etc., mas não é. E a mesma coisa aconteceu uma vez, também na Barra da Tijuca, também não posso falar o nome, de uma outra LPI. Na realidade, a pessoa até me convidou para ser sócio, para conversar. E, na realidade, bem fantasioso a história, tanto que eu não virei sócio, bem fantasiosa no aspecto em que achava em que ia ter uma livre demanda de idosos procurando se internar, procurando ser institucionalizado por vontade própria. Um grau 1 por vontade própria, e com ticket astronômico também, né? Quando a gente fala ticket, é mensalidade astronômico, para cima de 20 mil reais. Então, também assim, é muito difícil mesmo. Você enxerga esse cenário, como a gente acabou de falar, de grau 1, aumentando idosos procurando instituições ou não? Também continua a mesma coisa, aquela barreira cultural de não quero institucionalizar meu pai, porque existe um preconceito do meu círculo social. Enxerga isso ou não? Isso está caindo, esse paradigma está caindo? Como é que você vê isso? Não tá caindo, não. Mas deixa eu voltar uma historinha, não sei se você vai brigar comigo, você vai ficar feliz comigo. Vamos lá. Esse grupo europeu fui eu que trouxe pro Brasil. Pô. Mas eu trouxe por quê? Me procuraram em 2000, não lembro da 2011, 2012, veio um grupo, né, belga, querendo entrar no Brasil. Como é que eles me acharam? Igual você me achou. Sim. Aqui, 5 caras geriados, quem é esse cara? Deixa eu procurar, bateram lá na minha porta. E eu comecei a dar consultoria para eles, a gente começou a achar alguns espaços grandes. Só que a mentalidade deles é exatamente essa, eram espaços de 3 mil metros quadrados, 3 andares, 1.000 metros quadrados por andar, com capacidade de 50 a 60 leitos, com quartos de 30 metros quadrados. Esse era o conceito. E eu dizia para eles, não é o meu conceito. Eles queriam comprar as minhas casas. Eu falei, vocês não vão comprar minha casa. O meu quarto segue a lei.
Eu tenho lá, você tem, né, tem a nossa leisia, 7,5 metros por quarto, mais 5,5 metros para cada idoso a mais. Espaçamento entre camas. Espaçamento entre camas. Então, assim, você não vai querer saber do meu grupo, do meu negócio. Mas eu ajudo vocês. Uma das casas eu vendi para eles, eles destruíram a casa e construíram ali no Rio Comprido, né? Construíram virou até um hospital de transição agora, né? Mas a ideia era ILPI. Então, assim... Eu não sabia que tinha pivotado lá, não. Lá virou uma... Virou, é um prédio de tijolo, lindo prédio. Lindo, lindo, lindo. Não, eu já vi esse prédio. Mas virou hospital de transição. Caramba. Mas voltando à sua pergunta, eu ainda acho que o Brasil não está preparado para o grau 1. Ninguém fecha, aí é a história do envelhecimento. Vamos nos preparar para envelhecer. Ninguém quer sair de casa. Ninguém quer largar sua televisão, sua cozinha, sua caneca. Não quer, né? Tem o preconceito? Tem. Vou para uma instituição de longa permanência. O quê? Asilo? Né? ILPI. É asilo? Não, mas lá tem piscina, lá tem, né? Tem área, tem jardim, tem sauna, tem... Mas você não consegue montar uma instituição grau 1 e manter grau 1. Esse grau 1 vai virar grau 2. Que vai virar grau 3. Vai evoluir. Aí você explica o grau 1, grau 2, grau 3, que só depende da parte cognitiva e a quantidade de autoajuda, né? O quanto ele precisa de cuidados. Né? Isso que vai diferenciando o grau. Então, ele entra grau 1 pagando um ticket de 20 mil. Ele usa a piscina, ele usa o jardim, ele usa tudo. Daqui a pouco, ele começa a demenciar. Quando ele demencia, o outro grau 1 olha para ele e fala assim, eu vou ficar assim? Não quero ficar assim, não. E ele começa a ficar mal, ele começa a ficar emocionalmente triste. Então, essa coisa do grau 1, grau 2, grau 3 se cruzarem não costuma funcionar. Então, eu acho que a mentalidade do Brasil ainda está longe do grau 1. Tá? Do idoso fechar sua casa, pegar sua esposa e ir para dentro de uma ILPI grau 1. É como você falou, né? Esse quadro vai evoluir e o ticket vai aumentar. E o ticket vai aumentar. E quem paga hoje 20 mil, 25 mil, 30 mil, se você puder pagar 20 mil, fica em casa, vai morar na beira da praia. Não, na realidade, como eu comentei, né, eu faço essa pesquisa de campo, de ficar ligando, perguntando, que tem que entender o mercado, tem que ver como está funcionando o mercado, e eu acabo fazendo isso. Cara, eu fico às vezes assim, até, desculpa a palavra, embasbacado, quando eu escuto o cara falando assim, não, aqui o ticket é 18 mil reais. Falei, cara, não é possível. Tem quantos hóspedes? Não é possível. Não fecha a conta. Eles estão fechando. Não fecha a conta. Não vai fechar nunca a conta. E ainda mais como você falou, uma estrutura de 3 mil metros quadrados. E o cara tá botando chefe de cozinha, o cara tá botando tudo ótimo. É lindo, é perfeito. É o cenário dos sonhos de toda instituição de permanência. Isso eu enxergo. Mas é muito difícil. Léo, eu fui nesse trabalho que eu fiz com eles, eu fui conhecer as casas deles. Na Bélgica, na França, né? Uhum. Eram muito parecidas, né? 3 mil metros quadrados, exatamente como eles queriam, o layout deles. E o curioso é que tinha no primeiro andar, tinha uma sala, uma antessala, que era um restaurante privado com 2 ou 3 mesas, com copos, taças de cristal, talheres de prata, para você poder jantar, almoçar ou passar um fim de semana com seu pai. Uhum. Né? Mas lá na Europa, o cara diz, eu pago 5 mil euros porque eu sou rico. Então lá, pagar 5 mil euros para ter o pai institucionalizado é um sinônimo de status. Né? É sinônimo de status. Aqui no Brasil ainda é sinônimo de abandono. Não de abandono, mas de... Sim. De negligência com o próprio familiar, com a própria mãe, com o próprio pai, avô. Agora, bota um idoso lúcido na sua casa. Ele já está chateado. Por que eu não estou na casa do meu filho? Por que eu não estou na minha casa? Por que o meu filho não pode pagar um cuidador para eu ficar em casa? E aí, quando o familiar... Eu estou falando do lúcido, tá? Sim. Porque o grau 12 e o grau 13, os dependentes, eles são extremamente bem tratados, com dignidade, com acolhimento, com tudo que ele tem direito. Mas o grau 1, ele não aceita isso. O grau 1, ele não sorri. O grau 1 não diz que está tudo bem. O grau 1, ele, quando o familiar pergunta, ele diz que não comeu, ele diz que não tomou banho, ele diz que está tudo ruim, que batem nele. E o familiar que vivia isso em casa, quando ele joga pra gente, ele passa a achar que isso é verdade. Em casa, quando o idoso, o pai ou a mãe falavam, é maluca. Mas quando fala na instituição, é verdade. Nós realmente não estamos fazendo. Então,
O grau 1, ele não é ainda, ele não é bem, grau 1, ele não se aceita dentro de uma instituição. Mas é exatamente nesse momento que a dona médica, ela entra muito também, como você falou, a gente acaba atuando muito também nesse tipo de perfil, porque existe essa resistência do idoso, do próprio idoso, né, a ser institucionalizado, tá? Não, volto a falar, não que isso seja ruim, não é isso, óbvio, quando você procura uma instituição de permanência, você tem um convívio entre os idosos. Porém, o idoso, ele acaba olhando o cenário em sua volta, no seu entorno, dentro da instituição. E aí ele acaba enxergando isso, às vezes, de uma forma ruim, né? Como assim, será que eu vou ficar igual? Como é que será? Aí. E etc. E o que você falou também, Mauro, que eu também já vi esse caso também dentro de instituições, é exatamente isso. Quando o idoso está dentro da sua residência, para o familiar, né, responsável por aquele idoso, é tudo, não, você está inventando, etc. Mas quando ele vai para dentro de tudo verdade. De uma instituição, é tudo uma verdade, né? Isso é engraçado mesmo, essa mudança de mentalidade do responsável e talvez de olhar para aquele idoso e falar assim, não, agora está tudo verdade. O gestor daquela instituição não está apresentando os fatos. E uma coisa curiosa é que às vezes, o fato curioso é que às vezes o familiar também não, ele entra em negação, ele não aceita a demência do seu ente, do seu pai. Então é muito comum, você já deve ter tido casos desses, assim, o familiar chega na instituição, na ILPI, e o idoso fala, tô com fome, não comi, tô com fome, tô com fome. E ele acredita. Aí você pega o idoso e fala, vem comigo aqui na hora do almoço, vamos ficar aqui na porta escondido. Aí tá lá, o pai comendo tudo, batendo no prato. Agora vai lá conversar com seu pai. Oi, pai, tudo bem? Acabou de comer, acabou de bater um prato, barrigão, né? Aquele peixinho de lagoa, né? De lago, né? E aí, pai, tô com fome, não me dão comida aqui eu passo fome. Aí você começa, mas é isso, matar um leão cada dia. Na verdade, tu faz até gravação, né? Tu pega assim, grava, manda o WhatsApp aqui a foto, para evidenciar. E tocando nesse assunto de responsável, falando sobre isso, vou já entrar em fiscalização. É engraçado também quando você tem seja qual for, né, dentro da instituição, esses idosos acabam andando a fazer esse tipo de relato para fiscalização. É isso. E eles acreditam. Acreditam, né? Eles vão fiscalizar. Sim. Mas aconteceu agora recentemente. Perguntaram para um idoso, basicamente o único lúcido da casa, muito bem, por sinal. O senhor sai? Aí ele, não. E aí vem, mas a lei manda passear. Como é que eu vou passear com os idosos, botar 10, 15, 20 idosos e tirar de dentro da minha instituição, botar dentro de uma van? Os familiares não querem arcar com isso, não querem mandar um responsável para serem responsável deles. Você não consegue descer, subir, botar... Como é que você vai passear com idosos que não querem sair? Eles não querem sair da instituição. Eles se fecham igual gatos, eles se fecham ali dentro, eles não querem sair. E aí a lei manda, né? Lei, na bucha, a lei manda providenciar passeios semanais, atividades externas. Complicado, né? E se quebra do lado de fora? E se a van bate? Quem responde por isso? E na realidade, acho que o mais complicado também nesse caso é essa falta de apoio também financeiro do responsável. Zero. Não vamos generalizar, exato. Não vamos generalizar, mas quando você chega e diz, vamos ter uma taxa aqui de R$300 para fazer um passeio externo, para que passeio externo? Papai não sabe o que ele tá pensando. E aí? Eu vou relatar isso pro fiscal? O fiscal não quer saber, né? Exatamente. O papel do Ministério Público até, né? Aí você falou sobre as leis, né? Aí a gente começa a brigar sobre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é Espírito Santo, é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem ele seguia uma RDC, né? Que é 502, 2018. Sim. Ele seguia a sua 2021. Que antes era 283, né? Que era 283. Então ele segue uma RDC que era fiscalizada, que ela era menos amena. Era até fácil lidar com essa RDC. E aí veio uma lei estadual, a 8049. E nessa lei estadual, voltando um pouquinho à sua pergunta, ele manda ter terapia ocupacional, assistente social, fisioterapeuta. Ele começa a puxar a própria ILPI, que ela é assistencial para a saúde, porque manda ter médico, manda ter enfermeira. Eu sou saúde ou sou assistência? Sim. Eu sou assistencial.
Eu sou assistencial. O CRM, ele não me perturba. Entendeu? O Corém perturbava mais. Voltou agora a fiscalizar. Aham. Mas eu tenho que definir. Por que a gente não conseguiu essa definição? Porque existe uma lei estadual Rio de Janeiro, que não existe em São Paulo, que não existe no Espírito Santo, que não existe em Belo Horizonte, mas tem no Rio de Janeiro. E ali ela tá acima da RDC, né? Está acima da RDC. E não tem uma lei federal. A única lei federal que tem ainda é o Estatuto do Idoso. Sim. Mas eu acho que isso tem que acontecer. A gente tem que ter uma lei dentro do Rio de Janeiro, ou federal, ou uma lei feita por pessoas que executam, que participam de casas de repouso. Exato. Na realidade, a lei, ela, tanto a lei quanto a resolução, né, ela acaba sendo criada sem o contato com os gestores, né? Exatamente. Então ela é feita de forma isolada. Eu tô até confuso aqui, eu não me recordo. O RDC e a lei, elas também falam sobre grau, tá? Grau 1, grau 2 Fala. e grau 3. Não entram em conflito. Não entra em conflito. Não. Só que o grau 1, se você parar para analisar, eles não pedem uma série de coisas, né? Não pede técnico de enfermagem, Isso. não pede nutricionista, não pede nada Não disso. pede médico. Não pede pede médico, enfermeira. não pede médico. A partir do grau 2 Grau e 3 2 pede. e que aumenta. Só que o que adianta se o nosso mercado, né? Quando se fala de idosos, a demanda é muito mais alta no grau 2 e 3, né? Grau 2 e 3. Então, não entra muito. O que você vê mais hoje em dia, Mauro, é de atuação, de fiscalização, tá? O que você recebe mais dentro da instituição, o que gira mais dentro da instituição e o que também tem um processo educativo, né? Da fiscalização. Como você está enxergando esse cenário hoje e também analisando de 2004 para cá. Se mudou, não mudou? Então, a fiscalização... Eu cheguei a pegar a fiscalização estadual, de vigilância sanitária estadual. Eu peguei a mudança, né? Aham. Para o municipal. Os órgãos fiscalizadores sempre foram educacionais. Eu não tenho nada para falar deles. Uhum. Nunca me pediram dinheiro, nunca chegaram com outros olhos, nunca foram subornáveis. Sempre foram educacionais. O que a minha única crítica no passado, não no presente, Aham. é que você pegava lá o carimbo, era o cara da anatomia patológica pedindo engenharia da cozinha. Né? Era um Entendi. enfermeiro exigindo prontuário médico. Por que existe o prontuário médico? Não tinha que existir prontuário médico. Eu não sou saúde. O prontuário médico, nós criamos o prontuário médico, nós criamos a prescrição médica, para orientar os nossos cuidadores. Só que em algum momento alguém disse o seguinte: tem que ter prontuário médico. E aí, quem tira isso? Tem que ter prescrição médica em papel timbrado. Não tem que. Nós não somos saúde. Alguém vai entrar na casa do idoso e fiscalizar se a técnica de enfermagem está aprazando o que deu? Não vai. Exato. E nós temos a primeira linha, e isso é muito importante. A primeira linha de todas as resoluções e leis falam: são instituições para maiores de 60 anos em caráter residencial. Então, se eu sou o residencial, eu não posso ser fiscalizado como um hospital, como empresa. Com o hospital lá. Mas voltando à sua pergunta, então, a vigilância sanitária sempre agiu de uma maneira educativa. Recebi multas? Recebi. Aham. Mas confesso que eu nunca recebi nenhuma multa Fora do contexto. fora do contexto, tá? Confesso. Então não tenho nada a reclamar. E aí, agora, atualmente, por causa da lei estadual, o Ministério Público, né, começou a fiscalizar as instituições. Então a gente tem dois órgãos fiscalizando a gente, a Vigilância e o Ministério Público. A Vigilância Sanitária vê a casa num todo. O Ministério Público até vê a casa num todo, mas ela se pega muito em documento. Se o teu bombeiro está em dia, se você tem alvará, se você tem desratização, se você tem detetização, se você tem Evento Sentinela. evento sentinela, potabilidade da água. Sim. Aí começa o Contrato. e é uma coisa a se criticar. Eles querem que o contrato seja assinado pelo idoso. O idoso não assina. Bota o dedão lá. Cadê? Não dá. Aí, quem vai assinar é o responsável financeiro. Mas o idoso não é interditado, então não pode. Bom, aí é uma briga, porque ferrou. E aí, como é que eu vou assinar um contrato se o idoso não assina e se a família não interdita? Eu não tenho poder de interdição. Eu não posso exigir que uma família interdite o idoso. Isso Pode talvez orientar, né? Eu posso orientar, Exato. mas Recomendar. o que poderia ter era um cadastro único do Ministério Público, entendendo todos os idosos que estão nas ILPIs, e eles chamarem os familiares dizendo: olha só, você está com o seu idoso lá? Por quê?
Então vamos interditar ele? Vamos lá. É isso, mas é custoso, custa, né? Você interditar custa. Não é barato. Não é barato. Então eles não querem, não podem, não querem. Então isso é uma crítica. Então hoje é o Ministério Público pedindo coisas mais documentais para seguir a lei e a Vigilância Sanitária fazendo a parte mais educacional, engenharia e tudo. Parte mais operacional, operacional. Né? De estar olhando ali na ponta o que está acontecendo, etc. E o conselho de classe vem atuando dentro das instituições, apesar que é uma coisa que se fala muito que não é devida, né? Na realidade, ele pode fiscalizar o profissional, o que está na ponta. Agora, estrutura não, mas você vê isso acontecendo? Então, tinha parado. Com a história da lei nova, que botou o fisioterapeuta, que botou a enfermeira, que botou a técnica, que botou os órgãos, passaram a ter fiscalizações de Corém, CREFITO, CRM. CRM, volto a repetir, eu acho que o CRM entende muito bem que casa de repouso não é estabelecimento de saúde. Apesar de ele exigir um responsável técnico e você tem um CRM, né? A sua casa tem um CRM. Eu tenho o CRM Mauro e tenho o CRM Instituição. Sim. Então, o CRM entende que eu estou em dia. Muito bem. Agora, há pouco tempo eu recebi uma visita do Corém. Uhum. Até então, eles entraram na casa. Quando começou a perguntar qual o grau, qual o paciente, qual o sexo, qual a idade, se é masculino, se é feminino, começou a querer participar da operação, tá errado. Exatamente isso. O estatuto, lá atrás do idoso, a única lei que a gente tem, que é 2003, deixa bem claro que os únicos órgãos que podem nos fiscalizar, entrar na casa e exigir é o CONDEP, Vigilância Sanitária e Ministério Público. Os outros conselhos, somente o profissional. Então, numa discussão, se chegar um órgão fiscalizador, tipo um Corém, a enfermeira não estiver na casa, e ela estiver procurando a enfermeira, ela tem que voltar no dia que a enfermeira está na casa. Ou o CRN, ou o CRM, o profissional, mas se mistura, né? Se embola. Eles chegam ali com aquela coisa, eu quero fiscalizar, e aí é uma nova briga aí que a gente está comprando aí. Vem caminhando isso, né? E tu falou o Mauro comentou agora sobre o CONDEP. O CONDEP é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né? E que vem atuando, né? Atuando firme dentro das instituições também. Acho que esse cenário vem mudando, que eu venho acompanhando. Isso eu achava que era um pouco omisso no passado, e hoje em dia está bem firme. E se eu não me engano é o presidente do CONDEP é o Felipe, se eu não me engano, é algum nome. Atualmente eu não tenho certeza, porque o CONDEP é formado por é misto, né? É misto. Ele é híbrido, é misto. E o que eu conheço lá, o Dr. Marcos Lopes, toca bem lá como conselheiro, então eu vejo que eles vêm atuando, vem ajudando também em algumas coisas. E além desse processo de fiscalização, as instituições também agora têm um apoio da associação, né? Da associação, agora do sindicato, e junto das associações estão fazendo a federação. Então a gente está criando musculatura para conseguir conversar, né? Para conseguir conversar com deputados e vereadores e prefeito, e, enfim. Está se criando musculatura pela primeira vez em alguns anos. Está ganhando força, né? O Mauro comentou muito, né, sobre isso de processo de fiscalização, tudo que está acontecendo, né, dentro de uma instituição. Eu gosto sempre de lembrar em que dentro da sua residência, a Dona Médica também faz um processo de fiscalizar o prestador de serviço. Então a gente sempre está indo de visitas semanais ou quinzenais, isso depende muito da demanda do idoso, né? A gente sempre manda um profissional responsável para ver como estão as prescrições, como está esse aprazamento em relação às medicações, se está tudo sendo feito conforme o plano individualizado. Então, não fique achando que dentro de uma residência não tem a fiscalização. Tem a fiscalização, mas da própria contratada, em que no caso é a Dona Médica, a gente sempre está olhando. Mauro, a gente falou fiscalização, falamos da situação do idoso. Vamos falar um pouquinho da parte estrutural de uma LPI, tá? Um pouquinho da parte estrutural. Hoje as casas elas podem trabalhar o quê? Quarto individual, duplo, triplo, quádruplo? Como é que funciona mais ou menos isso? Exatamente isso. Eles podem até o quádruplo, né?
Ele segue uma legislação que diz que o quarto individual tem que ter no mínimo 7,5 metros. A partir daí você tem que ter mais 5,5 metros. Ou seja, para 2, 11 metros, para 3, 16,5 metros e assim até 21 metros. E eu posso ter o quarto com 4. É muito engraçado, é uma dinâmica, né? Assim, você parar pra pensar, a gente tá conversando agora, eu tô revendo coisas que eu até deixei de lado. Como é que começa tudo numa casa de repouso? Vamos acordar. Vamos acordar, vamos tomar banho, vamos trocar a fralda para quem precisa, vamos higienizar, perfumar e vamos levar para o café. Léo, essa brincadeira toda, você tem experiência, essa brincadeira toda com 40 idosos, começa às 7 horas da manhã e vai até 10 horas da manhã. Quando o último chega, tá na hora da colação. Você já vai tomar um suquinho. Sim. E aí você vai dar o suquinho para 40. Quando acaba o último suquinho, tá na hora do almoço. E aí, depois do almoço, sim, vem os responsáveis pelos idosos, vem participar do acolhimento, vem ajudar com essa parte da dignidade, né? do emocional, mesmo que o idoso às vezes não enxergue, né? Não tenha conviver, mais, né? Não tenha o conviver, mas ele sabe que o seu familiar tá lá, né? Ele gosta daquilo. Tem um sorrisinho assim de cantinho de boca, sabe? E aí a parte da tarde começa terapia ocupacional, oficina da memória, musicoterapia. Aí a gente, para não levar para fora, a gente traz para dentro, a gente traz a igreja, todas as religiões são abertas. Então se tem um grupo evangélico, vem, se tem o grupo católico, vem, se tem um judeu, pode vir um rabino, não tem problema nenhum. Então tem sempre uma atividade na parte da tarde, é onde começa o lanche da tarde, aí as familiares participam, dão uma comidinha e tal, e aí começa o deslocamento, sessão pipoca, né? Sim. Tem um calendário de atividade, né? Atividade. E aí começa o deslocamento para os quartos. No verão a gente já tem o cuidado de dar um novo banho, tá? Por causa do suor, para não dar botueja, né? A fralda não começar a machucar. E aí começa, até você botar todo mundo na cama, já são 8 horas da noite. E no dia seguinte começa tudo de novo. Então é um balé, é uma dinâmica, é uma coreografia. Né? De forma diária, né? Isso que as pessoas não conseguem entender, quem tá lá de fora, em que não é o simples fato isolado, né? Não, são diversos idosos. Isso. Em que tem que ser tudo feito de uma forma com uma rotina adequada. Às vezes você enxergar e que se você der fazer melhor, a pergunta que eu te faço é o seguinte, vamos pensar numa outra pergunta aqui. A pergunta que eu te faço é: e aquele idoso em que você não consegue adaptar a rotina? É possível, por exemplo, ele acordar na hora em que deseja, ou então essa noção de tempo e espaço, ela acaba se perdendo por um processo de demência? Como é que funciona isso, essa parte, entendeu? 90% das vezes se perde. Se perde, né? Quando o idoso ele é lúcido e ele tem o seu quartinho, ele faz do quarto a sua casa. Ele bota a sua televisão, o seu móvel, os seus retratos, né? Ele transforma o quarto na casa dele, no ambiente dele, né? Então ele sim, respeitando os horários da comida, respeitando os horários do banho, ele pode ir e vir a hora que ele quiser pro quarto, até mesmo entrar e sair da casa. Se ele não for interditado, se ele quiser entrar e sair da casa e ele for o assinador do contrato, sim, né, tem liberdade para entrar e sair. Ele entra e sai a hora que ele quiser. Mas eu tive poucos casos desses, mas tem. Porque a demanda é baixa. Mas a maioria segue a rotina, né? Segue uma rotina. Já teve algum caso de abandono dentro da instituição? Abandono que eu falo do responsável, né? Exemplo, o responsável não vem, já se passaram 30 dias, e teoricamente você tem que notificar o Ministério Público, por causa do livro de visita. Já teve algum caso desse? Já tive 2 casos. 2 casos nesses anos todos? 2 casos marcantes. Já aconteceu da família, né? Meu primo, minha tia, né? E não vou, mas pagava financeiramente. Ele honrava com a parte financeira, mas ele não ia na casa, né? E a gente perturba, porque a gente quer eles na casa. A gente quer o seio. Já que eu não consigo devolver para o seio familiar, eu quero trazer o seio familiar para dentro da minha instituição. Eu quero manter o acolhimento, a dignidade, o direito do idoso de ter uma participação dentro da vida da família. Um caso, foi muito legal essa tua pergunta. Um caso, a idosa ainda ficou com a gente, morreu todo mundo, e ela tinha uma demência, ela tinha um retardo, apesar de ter seus 60 e poucos anos, ela tinha um retardo. Ela ficou 6 anos com a gente, sem nenhum responsável financeiro. O Ministério Público foi comunicado, mas não agiu.
né? Não é que não agiu, agiu dentro da lei. Sim, não É- era possível. É interessante isso. Você vai falar pra mim assim, mas e aí age como? Você fala assim, na bucha, o Ministério Público é comunicado, tem que pegar o idoso e jogar para o asilo público. Exatamente. Isso é na bucha. Mas e aí, e o nosso coração? E aquele idoso que está adaptado à casa há 5 anos? Como é que eu vou deixar ele embora para um asilo público? Quem vai tomar conta dele? Quem vai trazer roupa para ele? Quem vai cuidar dele? Então a gente realmente não conseguiu. A gente ficou 6 anos com esse idoso sem receber. órfão. E há pouco tempo eu tive um caso, exatamente, morreu todo mundo mesmo, morreu todo mundo, mas aí o Ministério Público agiu rápido. Dessa vez ele agiu rápido e já instituiu um curador, um novo curador, um curatelado, pronto, e ela consegue ter a dignidade. Eu tenho um comentário, eu tenho um caso bem interessante, quando você fala assim, experiências da casa de repouso, né? O que mais te marcou nesses anos todos? Eu tive um caso, Léo. Uma idosa foi internada pela filha, as 2 netas, ou seja, as 2 filhas da filha, as 2 netas, uma não concordou, a outra era indiferente. A que não concordou processou a mãe para levar a avó, para dentro de casa. Ela não queria na casa dela, mas queria que a avó fosse para casa da mãe. Morreu a mãe, morreu a neta. E ficou a idosa, com a neta que era indiferente. A neta que era indiferente honrou financeiramente e a gente adotou. Ela passou a ser nossa familiar. A neta não queria visitar. E aí, vou fazer o que? Nada. Ela passou a ser nossa responsabilidade. Acolhimento, família, beijinho na cabeça. Eu adoro chegar na clínica, dar um beijinho na cabeça e dar uma cheiradinha. Sim. Sabe, aquela cheiradinha para saber se tá perfumadinho, se tá tomou um realmente, banhozinho, se o meu corpo técnico, se o meu corpo tá funcionando muito bem. Então, mas foi curioso. Ele acabou que a idosa, a briga familiar, todos morreram, que as pessoas acham que asilo é abandono. Eles estão mais seguros lá dentro, na LPI, do que lá fora. Sim. Lá Sem fora, assistência, né? Lá fora o marido infarta, lá fora o filho, sei lá, tem um acidente, qualquer outra doença. E é muito comum morrerem familiares e os idosos permanecem vivos nas LPIs. Antigamente era uma média de 1, 2 anos. A gente tem idosos, média de 5, 6 anos lá. A jornada do cliente, né? A jornada agora é longa, é larga. Né? Você consegue realmente fazer prolongamento de vida, né? Extensão de vida, que na realidade é o objetivo, né? De todo responsável quando ele procura uma assistência, seja residencial ou institucional, né? Dentro em casa também, a mesma coisa. Exato. A dona médica leva em casa, trata em casa. Exato. E ela tem uma vantagem, Sim. porque ela está tratando em casa e o idoso está com está dentro da sua casa. Exatamente. No seu ambiente. Exato. É isso que a gente sempre fala, né? Você, no processo de institucionalizar, você tem um convívio com outros idosos. Isso é um fato e eu não estou aqui para falar que não. Só que dentro da sua residência, você tem toda uma história ali, né? Você tem tudo que você viveu, lembranças, tudo que aconteceu. Então, assim, isso é também muito bom para o idoso estar nesse âmbito ali familiar em que ele possa conviver, né, com o seu filho, com a sua filha dentro de casa e que o convívio, obviamente, vai ser muito maior que dentro de uma instituição, né? Isso sem sombra de dúvidas. Pessoal, Mauro, quero te agradecer por ter vindo aqui. Foi um prazer falar, trazer toda essa experiência, né, de instituição, cara, é sensacional escutar, né, tanta coisa que acontece, o tempinho é curto. A gente falou muito superficial. Exatamente, né? Esses assuntos, cada hora que eu fui falando, eu fui lembrando de histórias, e não entrou no contexto. E vai lembrando. A gente lembra de tudo. Verdade. Pessoal, quem quiser saber mais, entra no nosso site também, www.donamedica.com.br. A gente pode fazer a prestação de serviço na sua residência. Estamos aqui disponíveis 24 horas por dia, não tem problema nenhum. Mais uma vez, agradeço a você por estar assistindo, compartilhando, curtindo e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado a cada um. Isso, amigo.